Aos colegas aí dos demais estados. Nós hoje vamos prosseguir com o nosso curso falando sobre sistemas lineares. Eu queria começar fazendo uma reflexão aí junto com vocês da razão pela qual nós ensinamos determinados tópicos para os alunos no ensino médio. Então, o ensino médio é uma fase escolar de transição, né, em que ou o jovem vai se preparar para o mercado de trabalho, tá, ou vai se preparar para futuros estudos. Então, é muito importante que os tópicos aí que a gente aborde no ensino médio tenham uma dessas duas características, né? Ou em termos de aplicação para o mercado de trabalho, ou a formação pessoal, a cidadania, etc. Tá? Ou então aponte direções que vão ser aprofundadas no ensino superior. Se a gente pensar bem, a escolha dos tópicos do ensino médio atende a isso, mas nem sempre a abordagem atende a esses objetivos. Isso certamente, tá, é o caso com os sistemas lineares. Então, os sistemas lineares, eles são um dos assuntos mais férteis em termos de aplicações, e que continuam aparecendo em diversos ramos, diversas áreas do ensino superior. Mas a visão, em geral, que nós damos para os alunos no ensino médio, tá, ela é uma visão que não necessariamente prepara bem o aluno para essa evolução. Então, uma visão muito comum, e que eu quero abordar aqui como dois mitos aí que muita gente tem como coisas verdadeiras, tá, a respeito de sistemas lineares, tá, e que na aula de hoje eu espero convencer a vocês, tá, de que vocês, pelo menos, como professores, têm que saber que isso é falso, isso é um mito. Tá? É o seguinte, primeiro, que determinantes são uma forma eficiente de resolver sistemas lineares. O outro mito é que só faz sentido resolver sistemas possíveis e determinados. Ou seja, quando você chega a um sistema impossível, tudo bem, acabou. Tá? Tudo que você tem a dizer sobre ele é isso mesmo. Mas essa atitude também é normalmente tomada quando você chega a um sistema indeterminado, como se indeterminado fosse o diagnóstico final e que você não tivesse nada mais interessante a falar sobre esse sistema. Então, esses são mitos. Significa que vocês estão anotando aí, mas é para anotar que essas coisas são falsas, tá? Não é para achar que eu estou dizendo, fazendo essas duas afirmativas. Então, a primeira afirmativa relativa aos determinantes é uma concepção aí de muita gente de que determinante é a forma que a gente tem mais eficiente de resolver, tá, um sistema linear que tenha muitas equações e incógnitas, tá? Que é assim que os sistemas lineares são resolvidos. Eu vou já dar exemplos aí para vocês de alguns sistemas lineares grandes, tá? Que aparecem e que
precisam ser resolvidos. Então, isso é falso. Tá? Então, os sistemas lineares, os determinantes, foram realmente inventados originalmente para atender a essa demanda, tá? Uma demanda de outras eras, tá? Em que as contas eram feitas à mão, tá? E a tendência na matemática era de considerar um problema resolvido quando você tinha uma expressão fechada, uma fórmula, tá? Para resolver esse problema. Tá? Hoje em dia, o conceito que a gente tem de resolver um problema mudou. Tá? Você pode resolver esse problema não por uma fórmula, mas por um conjunto de procedimentos, um algoritmo. Tá? E aí, quando você compara os determinantes, tá, com outros processos de resolução, tá, os determinantes se revelam como completamente inadequados. Tá? Por que é isso? Então, se você pegar aqui um determinante de uma matriz 2 por 2, vamos colocar aqui um determinante, tá? Todo mundo sabe como calcula esse determinante. Né? Então, isso aqui vai ser AD menos BC. Tá? Isso, na verdade, corresponde a você pegar todas as permutações, tá, das colunas, tá, dessa matriz. Então, o AD corresponde a pegar a primeira coluna seguido da segunda coluna. O BC significa pegar a segunda coluna seguido da primeira coluna. Tá? E a mesma coisa acontece com determinantes de ordem superior. O que vai acontecendo é que, para formar todas essas permutações, a coisa fica cada vez mais complicada. Tá? E aí, para determinantes 3 por 3, a gente tem uma regra mnemônica, né, que nos ajuda a formar essas permutações. Então, todo mundo conhece a regra em que você repete as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas, forma os termos na diagonal, tá? E no final, tá, o que eu quero chamar a atenção é que aqui eu tenho dois termos. Aqui eu vou ter quantos termos aqui nessa... Porque o que você faz normalmente é fazer isso aqui, e aí faz 3 termos nesse sentido, que vem com sinal positivo, 3 termos no sentido oposto, isso vai dar 6 termos. Isso corresponde às permutações possíveis das colunas. Cada um desses termos corresponde a você pegar essas colunas numa determinada ordem. Então, se você tiver uma matriz, um determinante de uma matriz n por n, você vai ter n fatorial termos. Tá? E isso parece inofensivo, tá? Mas se a gente faz aqui uma tabelinha rápida, então, fatorial de 5, quanto é que é? 120, todo mundo sabe. Fatorial de 10, quanto é? Ninguém sabe, mas eu sei, porque eu fiz aqui a cola antes. Se eu conseguir ler naturalmente, é da ordem de 3 milhões. Só de passar de 5 para 10, passa de 120, tá, para 3 milhões. Fatorial de 15 é da ordem de 10 a 12. Tá? Fatorial de 20 é da ordem de 10 a 18. Tá? Então, o que acontece? Esse crescimento aqui é muito rápido. Você vai dizer, não, mas peraí. Você está falando bobagem porque eu sei que computadores modernos, tá, fazem muitas operações por segundo. Então, não importa que isso aqui cresça. Meu computador vai dar conta de fazer isso aqui. Olha, se você tiver um computador último tipo, se você tiver um i7, por exemplo, tá, ele vai ser capaz de fazer aproximadamente 100 bilhões de operações por segundo.
Tá? Que é coisa beça, né? Mas quando você divide esse 100 bilhões pelo tempo, tá? Pelo número de operações a serem feitas, tá? Você vai ver que para 5 e para 10, o computador te dá uma coisa instantânea, tá? Que é 10 a menos 9 segundos, ou seja, uma fração de segundo, 10 a menos 5 segundos, aqui vão ser 13 segundos, então já deu uma engasgada, tá? Mandou calcular um determinante pela definição 15 por 15, o computador já vai dar vai ter que esperar, já vai aparecer lá a ampulheta, o mouse vai virar, etc. Você vai se perguntar se deu algum problema aí, tá? E se chegar aqui, tá? Isso são aproximadamente 24 milhões de segundos, que corresponde a 280 anos. Tá? Ou seja, se você for fazer o cálculo de um determinante, tá, para resolver um sistema 20 por 20, você vai precisar esperar 280 anos. E para resolver um sistema 20 por 20 por determinante, você precisa calcular, na verdade, 21 determinantes. Tá? Então, você achou que estava esperando muito, ainda vai esperar muito mais. Tá? Então, o primeiro mito, tá, é que a gente ensina determinantes para os alunos porque essa é a forma eficiente de resolver sistemas lineares. É falso. Tá? Para resolver sistemas lineares possíveis e determinados, que sejam de dimensão 2 e 3, determinantes vão bem, tá? É até cômodo, né? Você não tem que pensar muito, tem uma fórmula fechada, os alunos adoram. Tá? Mas não vai muito longe. Tá? Então, conversamos aqui sobre o primeiro mito e explica por que, tá, que a gente deve, tá, e os livros didáticos atuais corretamente, tá, ensinam o método do escalonamento. Tá? Porque o método do escalonamento resolve isso aqui de maneira muito mais eficiente. Eu não fiz as contas aqui, mas para vocês saberem, tá, no escalonamento, vocês podem fazer isso depois em casa, tá? Porque o escalonamento, no lugar de necessitar da ordem de n fatorial operações, tá, ele requer da ordem de n ao cubo operações. Tá? Então, cresce, tá, esse número de operações, cresce o tempo, mas vocês vão ver que para um problema de tamanho 20, tá, fica como exercício aí vocês fazerem isso aí depois, para um problema de tamanho 20, você ainda consegue resolver em segundos ou frações de segundo. Tá? Então, na verdade, o aumento da tecnologia faz com que a gente tenha mais interesse em arrumar métodos mais eficientes, porque eles podem tirar melhor partido do avanço tecnológico. Tá? Então, é por isso que a gente ensina o método do escalonamento. Tá? Ele pode parecer, à primeira vista, mais trabalhoso, porque você tem que tomar decisões, tá? Pode fazer coisas assim que não são... É um algoritmo, tá? Não é uma fórmula, tá? Mas ele é a forma apropriada de resolver sistemas lineares, tá? Que aparecem na vida prática. Bom, o outro aspecto que eu queria chamar a atenção, tá? E aí a outra vantagem do escalonamento é que, ainda que determinantes fossem uma forma eficiente de resolver sistemas lineares, para sistemas pequenos até que eles funcionam, tá? O uso de determinantes, via regra de Cramer, né, só serve para resolver sistemas que são possíveis e determinados. Tá? E nem todo sistema, tá, é desse tipo. Tá? Então, a gente está muito habituado, tá, a olhar sistemas lineares que aparecem, tá, no contexto
basicamente de você formar misturas, né? Então, o primeiro sistema linear que a gente normalmente mostra para os alunos ou aprende é aquele lá dos número de animais, número de cabeças, número de pés e patas, etc., que é uma coisa, você tem uma informação misturada, né, e você tem que descobrir qual é a componente aí dessa mistura. Isso reaparece, vocês vão ver na lista de exercícios, com misturas de outros tipos, como ligas e reações químicas. Tá? Então, essa é a aplicação mais usual, e mais usual no ensino básico, e normalmente esse tipo de sistema resulta em sistemas que são pequenos, tá? Que tem poucas equações, poucas incógnitas. Tá? Mas sistemas lineares, eles aparecem aí nas aplicações, tá? Em tamanho muito maior, tá? E nem sempre correspondem a sistemas possíveis e determinados. Tá? Então, deixa eu dar aí 2 exemplos aí, que não são comuns aí no ensino médio, mas é bom que você, como professor, tá, saibam que essa tecnologia, tá, tem a ver com sistemas lineares. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é sistemas de distribuição e transporte. Na verdade, esses problemas começaram a ser estudados de maneira sistemática na Segunda Guerra Mundial, onde o fato de você ter uma guerra mundial colocava problemas aí de suprimento, né? Principalmente com a entrada dos Estados Unidos na guerra, envolvendo vários continentes, várias regiões, vários tipos de produto, tá? E que a escassez aí de produtos e os perigos envolvidos faziam com que fosse muito importante que isso fosse feito com um custo mais baixo, tá? E esse custo incluindo aí risco, por exemplo, aí nesse transporte. Tá? Então, como é esse problema? Então, deixa eu dar aqui um exemplo bem simples, tá, aqui, desse problema. Digamos que você tenha, nesse ponto aqui, a produção de 10 unidades, tá, 10 toneladas, ou 10 passageiros. Tá? Isso pode ser gente, pode ser carga, tá, que vão ter que ser enviados para uma rede em que você tem diversas possibilidades. Então, essas aqui são as possibilidades que você tem para enviar essas 10 unidades. Tá? Então, você pode mandar para um desses 2 pontos, de um para o outro, até chegar nesse ponto aqui, onde essas 10 unidades são demandadas. Ok? Bom, então, num problema desse tipo, o que vai acontecer é que você vai ter um custo associado, tá, a cada um dessas ligações, e o seu problema é o problema de fazer esse transporte ao menor custo possível. Tá? Eu não vou entrar em como é que a gente resolve esse problema. Tá? Só digo para vocês que esse problema foi a origem aí de todo um campo de matemática aplicada chamado pesquisa operacional. Tá? E, a partir desse problema, tá, estudado aí no início da guerra, foi, por exemplo, criado o chamado método simplex, tá? Que é um método que resolve de maneira eficiente esse problema. Tá? Eu não vou descrever aqui o método simplex, mas o início dele passa, tá, por a gente, pelo menos, saber descrever todas as possibilidades, tá, para fazer esse envio. Tá? E como é que eu descrevo, tá, todas as possibilidades, tá, de fazer esse envio? O que eu tenho que dizer aqui nessa rede aqui de transporte? Eu tenho que dizer quanto eu vou enviar, tá, em cada uma dessas, quanto de mercadoria vai passar em cada uma dessas ligações. Tá?
Então, é só para manter aqui a minha anotação, se eu designar a quantidade que vai ser enviada segundo cada uma dessas ligações, por x1, x2, x3, x4, x5, x6, as soluções possíveis, tá, são as soluções, tá, de um sistema linear. Tá? Como é que eu obtenho esse sistema linear? Quais são as restrições, tá, a respeito dessas variáveis que estão aqui? O que eu posso dizer a respeito dessas variáveis que estão aqui? Tá, isso é verdade, tá? Quer dizer, além de ser um sistema linear, tá, eu vou escrever aqui um sistema linear, tá, e além disso eu vou ter uma restrição adicional, isso aí já começa a entrar em como é que a gente vai achar que é a melhor solução possível. Todas elas têm que ser maiores ou iguais a zero. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho 10 unidades aqui. Então, o que eu posso afirmar sobre x1 e x3, por exemplo? A soma tem que ser 10. Então, para cada nó desses, eu tenho uma equação linear que representa o seguinte: o que chega no nó tem que sair desse nó. Tá? Então, aqui eu tenho x1 mais x3 igual a 10. Aqui, o que chega aqui nesse nó? x1 e x5. O que sai aqui desse nó? x2 e x6. Tá? Então, x1 mais x5, não vou me preocupar em arrumar as equações, menos x2 menos x6 tem que ser igual a zero. Aqui nesse nó, o que chega nele? x3 e x6. Então, x3 mais x6 tem que ser igual ao que sai. Tá? Então, se eu coloco o que chega e retiro o que sai, tem que dar zero. E o que sai daqui? x4 e x5. E, finalmente, aqui, o que chega nesse nó? x2 mais x4. O que sai? O produto final, 10. Então, x2 mais x4 igual a 10. Tá? Então, para eu descrever as possíveis soluções de transporte, aqui, eu tenho um sistema de equações lineares. E que vocês podem logo ver que para problemas realistas, tá? Por exemplo, para o problema de uma empresa aérea, né, que quer escolher como é que vai fazer as suas rotas aqui, tá? Você vai ter muitas equações, tá? Muitas incógnitas. Mas uma observação é que esse sistema aqui é um sistema que é indeterminado, obrigatoriamente. Porque a gente tem 6 incógnitas e tem apenas 4 equações. Então, não tem como a gente ter uma única solução aqui para esse sistema. Quer dizer, entender qual é o aspecto aqui desse conjunto de soluções, tá, é uma etapa fundamental para a gente começar a entender como resolver o problema, que é o problema que interessa, de fazer essa distribuição, tá, a um preço mais barato possível. Ok? Um outro exemplo aí que eu gostaria de dar da forma como sistemas lineares, tá, aparecem aí no mundo de hoje, tá, e que certamente pode enriquecer e captar a atenção aí dos seus alunos quando vocês estiverem falando aí sobre o assunto, é o Google. Então, esse é um fato que muita gente não sabe. Tá? Muita gente pensa, tá, que o Google é o que é,
tá? Porque tem computadores muito eficientes, porque tem grandes cientistas da computação, grandes programadores lá. Tudo isso é parte aí do que o Google faz, mas não é o diferencial. Então, para aqueles de vocês aí que não têm 20 e poucos anos e começaram a mexer com a internet há alguns anos atrás, sabem que o Google não era o mecanismo de busca mais popular, mais usado aí no início da internet. Quem é que se lembra de outros mecanismos aí de busca que eram... Mas no Brasil tinha o KD, tá? Mas fora, em termos mundiais, tinha o Alta Vista. Tá? Eu, por exemplo, quando comecei a usar a internet, usava o Alta Vista, que era considerado tinha um ótimo banco de dados de páginas. Depois o Yahoo entrou também aí do mercado e passou a ser um competidor, e o Google era o iniciante. Tá? De repente, o Google explodiu. Tá? Porque as pessoas passaram a perceber que o Google era melhor do que os outros. Tá? Melhor em quê? Em saber quais são as páginas, a lista de páginas que contém a palavrinha lá que você está buscando? Não, isso todos faziam. O que faz do Google o mecanismo de busca tão bom assim? Não é o fato de ter a lista correta das páginas. O que faz a diferença? Precisão em que sentido? Alguém falou precisão. Não, o Google lá diz, olha, sua palavra foi encontrada em 10 milhões de páginas. Tá? Ora, se você tivesse que apertar lá o next, 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 para ler todas as 10 milhões, não ia adiantar nada. Não, por que o Google é bom? Não é porque é rápido. Não é porque é o resumo. Todos fariam isso. Ele é bom porque você não tem que procurar as 10 milhões de páginas, porque quase sempre aquilo que você está buscando está na primeira página. Tá? Porque ele adivinha o seu pensamento, é isso? E coloca lá na primeira página exatamente aquilo que você está buscando. Como é que ele faz isso? Tem 10 milhões de páginas. Como é que ele faz para, na primeira página, estar... Não é assim, ele não tem essa informação. Então, alguém falou que é porque ele coloca lá primeiro, tá, as páginas que são mais acessadas. Ele não tem esse registro, ele não sabe, tá, as páginas pelas quais as pessoas passearam. Tá? Isso poderia ser uma boa forma, mas ele não tem essa informação. Não é isso. O que ele tem é um critério de importância para as páginas. Tá? Então, o que é patenteado, tá, lá do Google, tá, e que foi o resultado, na verdade, de uma tese, tá, lá em Stanford, de um dos proprietários aí do Google, foi um método matemático, tá, de estabelecer uma ordenação, tá, para as páginas. Tá? Então, eles criaram uma ideia, tá, para estabelecer essa ordenação. Tá? E conforme vocês vão ver, fazer isso corresponde a resolver um sistema de equações lineares. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo aqui. Digamos que o Google seja uma coisa tão esquisita aí que você pediu, tá? Ornitorrinco de 3 patas, sei lá, pegou uma expressão que ele só encontrou 5 páginas na internet, tá? Que tem essa expressão. Essas páginas, possivelmente, e normalmente é o que acontece, tá? Como elas têm essa expressão em comum, tá? Elas têm uma relação entre elas. Tá? Então, elas podem apontar umas para as outras. Tá? Eu vou representar esse apontamento, tá, via o que a gente chama de um grafo. Tá? Então, o exemplo aqui que eu estou criando é este aqui.
Eu coloquei todos os links aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Sei lá, senão vai passar a ser esse, a gente descobre depois se eu esqueci alguma coisa. Tá? Então, o que está acontecendo? A página 1 faz referência à página 2, tá? A página 2 faz referência à página 1, tá? A 1 faz a 5, mas é apontada pela 4. Tá? E aí, a partir dessa informação, tá, o Google extrai uma ordem de importância para as páginas, tá? Através de um sistema linear. Então, como é que ele constrói, tá, esse sistema linear? Isso aqui, é claro, eu estou simplificando algumas coisas, tá? Mas o essencial está aqui nessa construção. Tá? Então, primeira coisa, tá, eu vou fazer aqui uma tabelinha que resume essa informação. Então, me ajudem aí. A página 1 aponta para quem? 2 e 5. E é apontada por quem? 2 e 4. Página 2 aponta para quem? 2 aponta para 1 e 5. E é apontada por quem? Pela 1. Página 3 aponta para quem? Para 4. E é apontada por quem? 5. A 4 aponta para quem? Só para 1. E é apontada pela 3. A 5 aponta para 3. E é apontada 1 e 2. Então, a partir... esse é o estado aqui dessas páginas, tá? E aí vocês podem imaginar que quando o Google faz uma busca normal, tá? Você não vai ter 5 páginas aqui, você vai ter milhares, milhões de páginas com uma estrutura como essa. Tá? E aí, como é que ele constrói, tá, o nível de importância de cada página? Então, a ideia, tá, é que... Então, esse é o modelo que ele criou. Tá? A importância de cada página é dada, então essa é a proposta dele, tá? Pela soma das importâncias das páginas que apontam para ela divididas pelo número de links que saem delas. Ou seja, cada página empresta em partes iguais a sua importância para as páginas para as quais ela aponta. Tá? Então, para cada uma dessas páginas, eu vou ter um número que vai ser a importância delas. X1, X2, X3, X4, X5. Tá? Então, vamos pegar a página X1, por exemplo. Relativa à página X1, eu vou ter uma equação. Como é que é essa equação? Quem é que aponta para a página X1? 2 e 4. Então, a importância de X1 está relacionada às importâncias de X2 e X4. A ideia é que, se uma página é apontada por páginas importantes, ela deve ser importante. Tá? Ela herda essa importância de quem aponta para ela. Mas não é X2 mais X4. Por quê? Porque X2 aponta para quantas páginas diferentes? 2. Então, a importância de X2
é dividida. Então, você tem uma página que aponta para todas as páginas da internet, provavelmente ela não é muito seletiva. Tá? Então, a ideia é que essa importância de x2, metade dela vai para x1, a outra metade vai para x5. Tá? Então, o termo correspondente a x2 é de apenas 1/2. Tá? E x4? Bom, x4 só aponta para 1. Então, a 1 ganha integralmente, tá, a importância dela. Eu tenho essa equação para x1. Tá? Vou ter equações análogas para as demais. Então, me ajudem aí. Então, qual vai ser a equação para x2? x2 é apontada somente por x1. Então, vai aparecer x1 aqui. Mas com qual coeficiente? Meio. Porque x1 aponta para duas páginas diferentes. Tá? x3. x3 é apontada por x5 apenas. Com qual coeficiente? 1 mesmo, né, porque ela aponta apenas para a página x3. x4. x4 é apontada apenas por x3, tá? E x3 só aponta para uma. Tá? Então, x4 é igual a x3. Tá? E, finalmente, x5 tá? É apontada por x1, é apontada por x1 e x2, então vai ser alguma coisa do tipo x1 mais x2, com que coeficientes? Meio e meio para x2. Então, o que o Google faz, tá, é resolver esse sistema de equações. Tá? O que acontece quando a gente resolve esse sistema de equações? O sistema de equações aqui tem solução única? Bom, se ele tiver a solução única, infelizmente ele não vai servir para nada. Porque se ele tiver solução única, tá, a solução vai ser 0 para todas as variáveis. Tá? Porque isso aqui é o que a gente chama de um sistema homogêneo. Tá? Se você colocar todas as incógnitas de um lado só, todas as equações vão ser do tipo x1 menos o meio de x2 menos x4 igual a 0. Tá? Na verdade, sistemas desse tipo, tá, é melhor a gente representar pela matriz formada por todos os seus coeficientes. Tá? No caso, no lado direito da equação, eu tenho todos os termos iguais a 0. Tá? Então, vamos ver qual é... Então, o que é essa matriz? Para cada equação, eu vou listar os coeficientes x1, x2, x3, x4, x5, e depois o termo independente. Então, o termo independente já vi que é 0. Tá? Vamos escrever quais são esses coeficientes. Para a primeira linha, como é que fica? 1, menos meio, 0, 1, 1 não, menos 1 e 0. Tá? A segunda equação, menos meio, 1, 0, 0, 0. A terceira, 0, 0, 1, 0, menos 1. Está desalinhado esses zeros aqui, né? Vamos melhorar. A quarta equação, 0, 0, menos 1, 1, 0.
E, finalmente, a última equação, menos meio, 0, 0, 1. Então, quando a gente coloca aqui, tá, é mais fácil a gente ver por que esse sistema, na verdade, tem uma infinidade de soluções. Tá? O que acontece é que essas equações não são independentes umas das outras. Tá? O que acontece quando você soma as linhas dessa equação? A primeira aqui, ó, 1 menos meio menos meio. Dá 0. Claro, porque para cada coluna, a equação aparece uma vez aqui no lado esquerdo, tá? E aparece com 1 sobre n, tá? Correspondente a cada uma das vezes que ela envia um link. Tá? Então, cada coluna aqui vai dar 0. Então, esse sistema, tá, é um sistema que vai ter uma infinidade de soluções. Tá? O que o Google faz, tá, que normalmente a gente faz, é acrescentar uma equação a mais, tá, só para fazer com que o sistema tenha uma solução única. Porque, na verdade, eu não estou interessado em saber qual é a importância. Tudo que eu estou interessado em saber é qual é a ordem das importâncias. Tá? Então, a gente pode acrescentar uma equação, por exemplo, para a soma de todas as importâncias. Normalmente, o que se faz é acrescentar a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 1. Tá? Então, fica aí como um exercício extra para hoje à tarde, descobrir qual é a ordem aqui dessas páginas. Tá? A gente já sabe que, na verdade, por causa dessa estrutura, 3, 4 e 5 tá, estão igualmente, têm o mesmo valor. Tá? E resolver esse sistema é fácil, porque é fácil mesmo por substituição. Tá? Você já sabe aqui o valor. Então, fica aí como exercício adicional para hoje à tarde, completar e descobrir, afinal de contas, nessa conjunto de páginas apontadas, quem é que seria considerada a mais importante aí pelo Google. Repito, tem mais alguns detalhes aí do que o algoritmo do Google faz, mas o essencial é isso aqui. Tá? E é uma historinha que dá para contar para os alunos. Né? Relacionar sistemas lineares, tá, a uma coisa que está aí na tecnologia, tá, é algo importante. Então, acho que atacamos aqui os dois mitos. Muito bem. Então, o conteúdo aí do ensino médio, tá, naturalmente privilegia sistemas pequenos, tá? Até porque fazer coisas com auxílio computacional não é a realidade aí das escolas, tá, e dos alunos. Tá? Então, o que a gente propõe aí para vocês é que, na hora de ensinar, tá, sistemas que sejam acessíveis aos alunos, tá? Então, quais são os sistemas que são acessíveis aí aos alunos? São sistemas com 2 e 3 incógnitas. Não é que sejam apenas eles acessíveis, são mais acessíveis. Tá? São mais acessíveis por causa da interpretação geométrica, tá, que a gente pode atribuir, tá, a esses sistemas. Mas aproveite, tá, a introdução, o estudo aí desses sistemas, tá, para apontar, tá, nessas direções, tá, que nós vimos aqui. Tá? Olha só, determinante serve para resolver esses sistemas aqui, mas quando você crescer, tá, você vai precisar do método de escalonamento. Tá? Além disso, você vai precisar estudar situações em que sistemas não são necessariamente possíveis e determinados. Tá? Você tem que saber como chegar a essa solução, tá, via
o método do escalonamento. Tá? Então, como eu disse, esses sistemas aqui são muito simples. Né? Então, o sistema típico com duas incógnitas é o sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Mas pode ter mais equações. Tá? Pode ter menos equações também. Tá? Se tiver menos equações, se tiver uma equação só, o conjunto de soluções é o que satisfaz a essa equação, ou seja, uma reta. Tá? Então, associado a esse sistema, a cada equação, eu vou ter uma reta. E as possibilidades que a gente tem para o posicionamento de duas retas no plano, tá, são muito poucas. Né? Então, existem três possibilidades. Tá? Uma possibilidade é das retas serem concorrentes. Tá? A outra possibilidade, tá, é das retas serem paralelas. Vamos colocar coincidentes primeiro. Então, aqui R1 igual a R2. E a terceira possibilidade delas serem paralelas. Então, geometricamente, fica bem claro, tá, que um sistema de equações, com duas equações e duas incógnitas, tá, pode ter... Quantas soluções esse sistema tem? Uma ou duas? Mas não tem um x e um y? Conjunto, uma solução de um sistema, tá, é um par ordenado nesse caso. Tá? Então, é uma solução só que corresponde ao ponto de interseção. Tá? Ou tem infinitas soluções, mas essas soluções, se você estiver resolvendo esse sistema e estiver resolvendo esse sistema aqui, o conjunto de soluções é diferente. Tá? Então, o conjunto de soluções é a descrição dessa reta. Tá? São os pontos dessa reta. Ou então, se as retas são paralelas, qual é o conjunto de soluções? Vazio. Tá? Não há solução, não há nenhum ponto que satisfaça simultaneamente, tá, as duas equações. Tá? Então, nesse caso aqui, é muito fácil também a gente fazer essa classificação. Tá? Então, essa classificação, tá, ela depende, na verdade, de vetores que a gente associa, tá, a cada uma dessas equações. Tá? Então, associada a essa equação, eu tenho um vetor que eu vou chamar de L1, tá, que é o vetor formado pelos coeficientes de x e y. Então, está implicitamente assumido aqui que, em nenhum caso, eu vou ter ambos os coeficientes de uma dessas equações iguais a zero, porque senão essa equação sequer não seria uma reta, não seria sequer uma equação do primeiro grau. Tá? Então, na aula de ontem, vocês viram com Wagner que esse vetor tem uma interpretação geométrica. Né? Qual é a interpretação geométrica aí desse vetor em relação à reta? O vetor normal, o vetor perpendicular, tá, a essa reta. Associado a essa equação, eu tenho um segundo vetor, que aqui a gente até poderia, se quisesse, interpretar no espaço tridimensional, mas é melhor considerá-lo abstratamente, tá? Que é o vetor, a lista, formada pelos três coeficientes, tá? De x, de y e do termo independente. Tá? Então, essa classificação dessas posições relativas possíveis, tá? Dos três diagnósticos possíveis aí para esse sistema, depende das relações entre esses vetores. Né? Eu vou ter, analogamente aqui, eu vou ter o L2 igual a 2B2, Lzão 2 a 2B2C2. Então, o que caracteriza, tá, essa situação que está aqui? Situação em que
as retas são concorrentes, tá? Pode ser expressa em termos dos seus respectivos vetores normais. Então, se as retas são concorrentes, tá, é porque os vetores normais a essas retas não são paralelos. Tá? Então, essa situação aqui é caracterizada por esses vetores não serem proporcionais um ao outro. Tá? Então, essa situação ela é caracterizada por L2 ser diferente de alfa L1, qualquer que seja o número real alfa. Eles não são vetores proporcionais. Então, se os dois vetores não são proporcionais, estamos nessa situação. O nome adulto para isso aqui, tá, os vetores L1 e L2 são linearmente independentes. Então, essa noção de independência linear, tá, é que a gente vai precisar, de maneira mais geral, aqui para sistemas 3x3, significa que nenhum dos vetores pode ser expresso, tá, como uma combinação linear dos demais. Então, nesse caso dos vetores L1 pequeno e L2 pequeno serem linearmente independentes, a gente está nesse caso. Esses dois casos correspondem à situação em que L2 igual a alfa L1 para algum alfa pertencente a R, né? Negação aqui dessa afirmativa. Tá? E aí, a gente vai distinguir um caso do outro, tá, conforme os Lzãos. Então, que situação é essa? Essa situação ocorre quando não somente os coeficientes A2 e B2 são proporcionais a 1 e B1, mas o coeficiente C2 acompanha essa proporção para fazer com que essas retas sejam a mesma reta. Então, essa situação, ambas satisfazem a isso. Mas aqui, o L2 igual a alfa L1, e aqui, o L2 é diferente de alfa L1. Ok? Então, a discussão de sistemas 2x2 tá, é simples, tá, e se esgota completamente nas relações entre os vetores Lzinho, tá, e Lzão. Tá? Bom, para sistemas 3x3, a gente continua tendo uma interpretação geométrica. Então, agora estamos falando sistemas assim. Então, novamente, para cada uma dessas equações, tá, eu vou ter um vetor Lzinho. Então, o Lzinho aqui é formado pelos coeficientes de x, y e z. O Lzão inclui o termo independente. Ah, mas é um vetor de 4 componentes. Tudo bem, a gente trabalha com ele exatamente como vetor de 2 e 3 componentes. Soma, multiplica por escalar exatamente da mesma forma. Tá? Das relações, tá, entre L1, L2, Lzinho 1, Lzinho 2, Lzinho 3, tá, e dos respectivos em letra maiúscula, a gente tem as diversas posições relativas possíveis, tá, para os planos que correspondem às equações aqui do sistema, tá, e, em consequência, para as soluções aqui do sistema. Então, existem alguns casos aqui que são muito fáceis de analisar. Tá? Você bate o olho no sistema com 3 equações e 3 incógnitas e diz logo o que está acontecendo.
Isso acontece quando a gente tem dois ou mais planos que compartilham o mesmo vetor normal, que sejam paralelos, tá, ou coincidentes. Tá? Então, nesse caso, tá, a situação é muito parecida com a das retas. Tá? O caso que é mais interessante, tá, é um caso como esse aqui. Você olha para essa equação, tá, e verifica que, quando você considera cada par de planos são planos secantes. Né? O primeiro não é paralelo ao segundo, o primeiro não é paralelo ao terceiro, tá? O segundo não é paralelo ao terceiro. Tá? Repito, quando a gente tem pares de planos que sejam paralelos e coincidentes, é muito fácil analisar. Tá? Então, vejamos, quais são as situações possíveis? Vou precisar projetar agora aqui para vocês. Então, a situação mais simples de todos, tá, é essa, tá, em que eu tenho os três planos coincidentes. Tá? Então, quando é que isso acontece? Se a gente tivesse que exprimir isso aí em termos dos vetores Lzinho e Lzão, tá, o que corresponde a essa situação? Então, para esse eu vou escrever. Tá? Então, esse caso 1 aí significa dizer que eles são todos proporcionais entre si. Tá? Então, o L2 é um alfa L1, o L3 é um beta L1. Tá? Então, L2 é um múltiplo de L1, L3 também é um múltiplo de L1. Tá? Lzão. Tá? Então, se isso vale para o Lzão, significa que as equações são todas equivalentes, têm as mesmas soluções, os planos são coincidentes. Tá? Isso é moleza da gente classificar. Segundo caso é esse que está aqui. Então, o que está acontecendo? Se eu quisesse descrever essa situação, qual é essa descrição aí? Não, Lzão 1 não é igual, mas é um múltiplo do L2, tá? Então, falei que só escrever esse aqui, não vou escrever esse aqui também. Talvez escreva todos. Então, o que está acontecendo aqui? O L2 é um alfazinho L1. Tá? Mas o L3 não, mas é só isso? Não. Porque o Lzinho é múltiplo. Tá? Então, a gente precisava escrever que o L3 é um beta L1zinho, mas o L3 não é beta Lzãozinho. Certo? O Lzinho é múltiplo porque tem o mesmo vetor normal. Os planos são todos paralelos entre si. Tá? Mas essa proporcionalidade não é acompanhada pelo terceiro termo. Ok? Próximo caso é esse aqui. Qual é essa caracterização? Então, os dois planos correspondentes às primeiras equações são iguais. Então, continua com L2 igual a alfa L1. Mas agora, o L3, tá, ele não é paralelo, tá, a esses planos. Tá? Então, L3 é diferente de beta L1 para todo beta. Não há nenhum beta que torne Lzinho 3 um múltiplo de L1. Então, ou seja, é um caso em que as duas primeiras equações são a mesma equação, mas a terceira não tem nada a ver com elas. Quarto caso. Que caso é esse? Então,
Os vetores normais são os mesmos. Tá? Mas essa proporção não é acompanhada pelos vetores completos aí de cada uma das equações. Ok? E, finalmente, a última situação fácil é essa. Quando eu tenho dois planos paralelos, tá, e o terceiro secante. Qual é a solução desse sistema, hein? Se você chegar nessa situação, qual é a solução do sistema? Duas retas? Não. Nada, vazio, tá? O sistema é impossível. Não há nenhum ponto que esteja simultaneamente nos três planos. E a caracterização qual é aqui? L2 igual a alfa L1. L2 diferente de alfa L1. E L3 diferente de beta L1 para todo beta. Tá. Esses são os casos simples. Tá? Os casos que a gente bate o olho, tá, identifica imediatamente. Agora, um caso como aquele que está ali, a gente bate o olho e não identifica, tá, de imediato. Tá? Então, esses casos restantes, tá, podem ser um desses três aqui. Tá? Os planos não tem mais nenhum par de planos paralelos. Tá? Mas pode acontecer isto aqui, que é o caso em que eles têm uma reta comum. Pode acontecer isso aqui, tá, em que eles se intersectam, tá, segundo três retas paralelas, tá, portanto, a solução é vazia, o conjunto de soluções é vazio de novo. Tá? Ou pode acontecer isso aqui, que os planos são secantes mutuamente, a reta de interseção dos dois primeiros planos, tá, não é paralela, tá, ao terceiro, nem está contida nele. Tá? Como é que eu reconheço, como é que eu distingo, tá, essas três situações? Então, essa figura aqui dá uma dica, tá, do que está acontecendo. Quando os planos, tá, se intersectam segundo uma reta, tá, o que está acontecendo é que se você pegar o plano perpendicular à reta de interseção, tá, os vetores normais aos planos vão estar todos eles contidos nesse plano. Então, L1, Lzinho 1, Lzinho 2 e Lzinho 3, tá, são coplanares. Tá? Significa que, se você pegar um deles, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Tá? Então, essas situações aqui da figura 73, figura 74, tá, correspondem. Essas figuras são figuras do livro, tá? Então depois vocês podem fazer referência a elas. Então, a situação da figura 73 e 74, elas têm uma coisa em comum. Tá? Então, nada disso aqui acontece, naturalmente, mas L1, L2 e L3 são coplanares. O que significa que o Lzinho 3 é igual a alfa Lzinho 1 mais beta Lzinho 2 para algum alfa e beta. Ou seja, quando os vetores podem ser expressos, quando você pode obter os coeficientes de uma equação fazendo uma operação
com os coeficientes das outras, tá? Uma operação linear com esses coeficientes. Tanto no 73 quanto no 74, tá? Eu tenho essa situação ocorrendo. Qual é a diferença entre um e outro? O que distingue os dois? Certo, mas o que faz a diferença entre o 73 e o 74? No 73, os termos independentes acompanham a mesma combinação. Tá? Já no 74, eles não acompanham. Tá? Então, a diferença é que, tanto na figura 73 quanto na figura 74, os vetores L'O1, L'O2 e L'O3 estão no mesmo plano. Tá? Que plano é esse? É o plano perpendicular à reta de interseção ou às três retas paralelas de interseção 2 a 2. Então, se eles estão no mesmo plano, isso significa que um deles pode ser representado, qualquer um deles pode ser representado como uma combinação dos outros dois. Tá? É isso que está acontecendo. E aí, uma vez que isso ocorra, a decisão sobre se o sistema tem uma reta por solução ou é impossível depende se o Lzão vai acompanhar a mesma proporção. Na figura 75, o que acontece é que o Lzinho1, o Lzinho2 e o Lzinho3 não são coplanares. O que quer dizer que L3 não pode ser escrito como uma combinação de L1 e de L2, não importa os coeficientes que você escolha. Está tudo muito bom, entendi tudo, mas como é que eu vou saber se esse sistema que está aqui é um sistema determinado? Não, eu sei que não é nenhum dos 5 primeiros casos. Tudo bem, mas continuo sem saber se ele é impossível, se ele é possível e determinado, tá? Ou se ele é possível e indeterminado, tem uma reta por solução. Então, já sei que ou o conjunto de solução ou é vazio, tá? Ou é um único ponto, ou é uma única reta. Tá? Mas qual das três? Então, aí entra o método de escalonamento. Tá? Na verdade, o que o método de escalonamento faz, tá, é reduzir esses casos aqui, que são difíceis, a um desses casos aqui, que são triviais. Tá? Então, vou fazer bem rapidinho. Tá? Perdoem aí passar um pouquinho aí da hora, mas acho que é importante a gente fazer isso. Então, primeiro, para a gente escrever menos, tá? Embora a gente vá fazer operações aqui com as equações, tá? Normalmente a gente prefere fazer as operações de escalonamento trabalhando somente com a tabela de coeficientes, com a matriz. Tá? Mas matriz aqui está sendo só um nome para a tabela. Quando eu escrevo aqui essa matriz, eu estou pensando naquelas equações. Depois 3, 4, 1, 9. Então, qual é a ideia do método de escalonamento? É a gente reduzir o nosso sistema a uma forma, tá, que deixe óbvio, tá, se a gente está diante de uma situação 73, 74 ou 75. Tá? Para isso,
o que a gente tenta fazer é reduzir esse sistema, o que a gente chama de uma forma triangular, tá? Em que esses coeficientes estejam todos zerados abaixo da diagonal. Tá? Porque quando você faz isso, fica muito fácil você obter a solução, tá? E fica muito fácil você ver se está diante de um sistema determinado, indeterminado, tá? Ou impossível. Tá? Então, sistematicamente, o que a gente faz, tá? É anular os termos abaixo da diagonal, tá? Uma coluna de cada vez. Então, no primeiro passo, o que a gente vai fazer é transformar esse nosso sistema, tá, num sistema que tenha zero nessas posições, tá, usando as chamadas operações elementares. Tá? Então, quais são as operações elementares? Operações que não alteram as soluções de um sistema. Trocar a ordem de equações. Claro que isso não altera as soluções do sistema. Multiplicar uma equação qualquer por um número diferente de zero. Tá? Claro que isso não altera as soluções do sistema. E a terceira, que é a mais importante, tá? É que a gente tem que pensar um pouquinho para ver por que não altera, isso está discutido aí no livro, é você pegar uma equação e substituí-la por ela mais um múltiplo de outra. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, para eliminar esse 2, tá, o que eu vou fazer é pegar a segunda equação, tá, e substituí-la por ela menos 2 vezes a primeira. Então, normalmente, a gente fixa uma das linhas e faz todas as operações de alteração baseadas nela. Para eliminar esse 3 aqui, transformá-lo em 0, eu vou pegar a terceira linha e vou substituí-la por ela menos 3 vezes a primeira. Tá? Então, 2 menos 2, 0, como eu queria. 3 menos 2 dá 1, né? Menos 1, menos 4, menos 5. 4 menos 10, menos 6. Tá? Aqui eu vou ter 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 6, menos 5. 9 menos 15, menos 6. Na verdade, isso já é suficiente, tá, para eu poder classificar esse sistema. Eu posso prosseguir, tá, e gerar os zeros aqui, mas, na verdade, o que eu fiz? No momento em que eu fiz essa transformação, tá, eu cheguei a uma situação em que eu tenho 2 equações idênticas, tá, e a terceira, tá, não tendo nada a ver com elas. Tá? Isso corresponde a essa situação aqui. Tá? Então, eu já posso fazer várias coisas. Eu posso prosseguir, tá? Mas posso já, de cara, tá, dizer que eu tenho esse sistema, um sistema possível e indeterminado. Tá? Então, o conjunto de soluções, tá, é uma reta do espaço. Agora, que reta do espaço? Porque eu não preciso parar por aqui. Posso descrever essas soluções. Tá? Então, para descrever essas soluções, não vai ser um número. Tá? Vou ter que dar uma equação de uma reta de alguma forma. Tá? Então, primeira coisa, eu posso jogar essa equação aqui fora, por exemplo. E aí, o que sobrou? X mais Y mais 2z igual a 5. Y menos 5z igual a menos 6. Tá? E aí, como eu tenho... o que a gente faz aqui nesses casos, tá, a partir do momento em que eu completei aqui a minha diagonal, tá, todo o resto vai ser incógnita, que vai se comportar como se fosse termo independente. Entendeu? Eu vou olhar para esse sistema, na verdade, como se fosse o sistema x mais y igual a 5 menos 2z, y igual a
a 6 mais 5z, menos 6 mais 5z. E aí eu substituo, tá? Já tenho aqui uma expressão para y em termos de z, substituo isso aqui em cima. Tá? Então fica x menos 6 mais 5z igual a 5 menos 2z. Portanto, x vai ser igual a 11 menos 7z. Se eu não errei a conta aí. Conclusão. Qual é o conjunto de solução aqui? Agora eu posso escrever qual é o conjunto de solução. Esse conjunto de solução é formado por todos os pontos da forma. Vou fazer mais espaço aqui. Da forma 11 menos 7z, menos 6 mais 5z, z, onde z é um número real. Isso dá uma descrição do conjunto de soluções. Tá? Quando eu cheguei aqui, é uma resposta incompleta. Tá? A resposta completa é essa, a descrição de que reta é essa do espaço. Ok? É isso então. Hoje à tarde vocês vão fazer exercício sobre isso. Lembrem-se do exercício adicional aí do Google. Tá? E peço desculpas aí por ter passado um pouco do horário. Até mais.